Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre o empoderamento das meninas. Estamos aqui com Jaciana Melquíades, que é historiadora do coletivo Meninas Black Power, Lisiane Ribeiro, educadora do projeto Jovens Urbanos do CIEDES, e Lia Fernandes Peixinho, dinamizadora do projeto Rap da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Empoderar meninas é fazê-las reconhecer o seu lugar no mundo e lutarem pelos seus direitos. Fazê-las terem consciência de quem elas são e de se reconhecer como capazes de fazer a diferença que elas querem que aconteça. Empoderar as meninas é fazer com que a menina consiga saber quem ela é no mundo. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é justamente a igualdade de direitos entre mulheres e homens. A gente já avançou muito, mas certamente ainda existem inúmeros desafios. O que vocês percebem que são essas barreiras, né, que as meninas enfrentam no seu cotidiano? Nós mulheres, né, meninas, desde a infância, a gente tem uma construção social que nos coloca numa posição subalterna dos homens ou dos meninos, né? Existem até pesquisas e da nossa vivência mesmo que a gente consegue observar que desde que nós somos jovens, né, a gente sempre, olha, você, mulher, tem que ficar preocupada com as tarefas domésticas de casa, né? E você tem que dividir tanto o seu tempo de estudo e lazer com as partes domésticas, também como cuidar dos irmãos mais novos, né? E ficar com um tempo reservado a isso. Né? Então, a gente, desde novinha, desde que nós somos meninas, adolescentes, nunca é incentivado, olha, o que você quer ser quando crescer, né? E, tipo, não, você tem as obrigações, se sobrar tempo, né? Se der, você pode almejar, ou você pode fazer um curso, ou você pode se dedicar mais aos estudos. A mulher é colocada nesse lugar da cuidadora do lar, né? Da cuidadora dos filhos e das tarefas domésticas, e espera-se até hoje, e aí acho que é onde mora o absurdo, espera-se que até hoje ela consiga dar conta dessas tarefas domésticas e também do trabalho que a mulher faz fora de casa. Né? Não tem uma reflexão social mais profunda e coletiva sobre a divisão efetiva de tarefas e acho que um encaminhamento educativo mesmo das crianças para que essas questões sejam já começadas a serem pensadas desde a infância. É importante você falar isso, porque em alguns ambientes a gente vai ouvir as pessoas dizendo não é mais assim, né? Mas todas as pesquisas têm mostrado que as mulheres continuam assumindo essas tarefas e qualquer visita que você faça, né, a uma loja de brinquedos infantis, você vai perceber que as panelinhas, os fogões, os ferros de passar roupa, todos os brinquedos que são desse universo doméstico, assim, claramente direcionados às meninas, né? Meninas. E aí, quando eu no meu caso, que tenho um filho pequeno também, tento dar a ele uma educação que fuja a esse padrão, né, masculino, feminino. Você encontra dificuldades, tanto de encontrar itens nos quais ele se identifique, porque mediaticamente, óbvio, ele vai se identificar com coisas que apresentam como sendo de menino, né? Desmontar esse rótulo é bastante difícil. E na escola, eu acho que a escola acaba colaborando para a manutenção dessa visão dicotômica masculino e feminino na criança. Eu acredito que meninas negras acabam sendo mais vulneráveis nessas questões, porque são meninas que fazem parte, por exemplo, de um grupo de meninas que ainda por cima tem mais dificuldade de acesso a determinados debates, tem mais dificuldade de acesso a determinadas reflexões
E são meninas que são olhadas como corpos possíveis para o trabalho desde muito cedo, né? É muito naturalizado o fato de meninas negras ocuparem determinados espaços sociais, né? Eu moro numa comunidade que tem muita criança, assim. E eu vejo acontecerem situações e aí eu vejo um homem olhando para uma menina, sabe? E como ela também estava falando de algumas questões, isso acaba sendo naturalizado, assim. Teve uma vez que a mãe de uma dessas meninas ouviu a filha dizer que o cara chamou ela para casa dele. E aí aconteceu da maioria das pessoas da comunidade que estavam ali na situação acharem que a menina estava mentindo, assim, que a menina estava exagerando. E eu sei o que é isso porque as minhas amigas passaram por isso quando eu era criança. Então eu vejo que na comunidade ainda tem muito essas questões. A maioria das pessoas que moram na comunidade ainda não conseguem debater esses assuntos e enxergar essa realidade de outra forma. A gente dizer que esse tipo de abordagem é assédio é importante, porque a criança precisa começar a identificar que aquela situação não pode ser normalizada. A pontuar o que é violência, pontuar com exemplos mesmo, mostrando exemplos para as crianças, para que elas consigam até ter ferramentas para identificar e fazer denúncias. A sociedade em si espera que a gente esteja sempre em um lugar de espera, sabe? De depender do outro, sabe? E sobretudo dos homens. Ah, você não pode porque você é menina. Ah, você não pode porque você é mulher, não sei o que e tal. Sabe, é bem cruel você ouvir isso. O coletivo que eu faço parte conseguiu uma verba para fazer atividades sobre violência doméstica, né? E a nossa proposta era atividades com meninos e meninas. Porque não adianta a gente falar com meninas sobre violência doméstica para que elas entendam e consigam se proteger e consigam identificar para denunciar e não falar para os meninos que determinadas ações são violência doméstica. Chega um momento que você percebe que você já está por dentro de vários assuntos que são ligados ao feminismo e aí você se questiona, né? Se você é feminista ou não, será que posso me classificar como mulher que luta e que está dentro de uma militância, né? Eu não sei também se me classifico ou não como feminista, mas eu reconheço que eu estou dentro tô junto com essas mulheres que estão lutando e de alguma forma tentando fazer uma diferença, assim. Hoje a gente está discutindo algumas coisas, falando sobre feminismo, tendo um espaço como esse, foi luta de mulheres, né, que estavam empoderadas e à frente, né, tentando ter o seu lugar de fala, tentando ter seu protagonismo, né? Depois que eu me tornei mãe, que eu comecei a perceber como que os valores chegam sem, às vezes, eles serem ensinados em casa, né? Ele me dizer que flor é coisa de menina não é uma coisa que ele tem ouvido em casa, mas é uma coisa que ele aprendeu. E aí, para eu desmontar esse valor dentro dele, para ele entender, explicar para ele que ele é menino, que menino biologicamente tem um corpo mais forte, mas que isso não faz dele alguém que vai exercer força sobre uma mulher, me coloca num lugar que entende o lugar da luta da mulher dentro dessa sociedade. Eu atuo no Rap da Saúde na comunidade do Jacarezinho e lá, por exemplo, nós tentamos acessar as escolas que são da redondeza e eles mesmos trazem essa necessidade desses assuntos. Às vezes não é algo que necessariamente parte da gente. Eu acho que as pessoas que moram em comunidade, elas sabem reconhecer os problemas que elas vivem. Como fortalecer a autoestima das meninas? Uma frase que a gente ouviu de uma jovem numa oficina, até uma jovem do Jacarezinho,
no projeto Caminho Melhor Jovem, né? Ela disse o seguinte: aqui onde a gente mora, eu não sou nada, meus vizinhos não são nada, quem mora na rua de trás não é nada, o que vão querer que eu seja? Claro que eu não vou ser nada. Aí eu e a equipe, a gente começou a pensar em como que seria possível que os jovens da comunidade percebessem que não, eles são um monte de coisa, né? E a gente começou a sugerir deles levarem para a gente exemplos de dentro da comunidade, de pessoas que eles considerassem que eram um sucesso, né? E então começaram a surgir muitas histórias de empreendimentos, muitas histórias de pessoas que conseguiram construir suas casas com trabalho e tal. E isso reorienta o olhar sobre o que é ser alguma coisa, reorienta o olhar do jovem sobre o que é ter sucesso. Aí eu até brinquei com eles perguntando: vocês acham que vocês têm acesso a todas as possibilidades de ser, que vocês podem querer ser nos lugares que vocês frequentam, inclusive na escola, né? E aí todo mundo ficou meio, não. Eu queria trazer para vocês, não sei se vocês leram, teve uma pesquisa recém-lançada do Save the Children, no qual eles avaliam 144 países, né, as condições de desenvolvimento das meninas. E o Brasil ficou em 102º lugar. Eles levam em consideração o casamento e a gravidez na adolescência, o acesso ao ensino médio, a questão da pobreza e também algumas questões ligadas à educação sexual, acesso a serviços de saúde. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Principalmente essa questão de acesso a serviços de saúde, educação sexual. Como é que vocês veem isso? O que as meninas esperam de um serviço de saúde? Eu estou vendo muito de perto como é esse atendimento. O atendimento em si, quem é que atende essas adolescentes, se aquilo atende de fato as necessidades delas. Por exemplo, uma menina que chega na clínica, uma das primeiras perguntas que fazem é se ela quer fazer o teste de gravidez. Às vezes, não. Esses espaços ainda são muito, assim, opressores e ajudam a excluir essas meninas, porque elas não têm vontade de chegar lá, pegar uma camisinha que fica logo na sala de espera, porque as pessoas da comunidade dela vão pensar vão pensar coisas horríveis dela, e não que ela está tentando se proteger de uma gravidez, de uma DST, de algo do tipo. E até nos atendimentos com médicos mesmo também, são bastante questionados e a gente recebe bastante reclamação, assim. Essa atenção primária seria um espaço para tirar dúvidas, para falar sobre gravidez, sobre o uso de camisinha. Às vezes, em oficinas, a gente fala coisas básicas e triviais e os jovens fazem uma cara de espanto, assim. Nossa, eu não sabia que eu engravidava assim. Eu falei, O filho acaba sendo um limitador, né, até da capacitação da menina, da conquista e aquisição ali de elementos que permitam que ela consiga empregos e independência financeira, né? Exatamente. E aí, falar sobre a gravidez na adolescência, acho que sem culpabilizar, sem pesar a mão, mas tentando trazer a consciência ali de todas as responsabilidades que vêm com uma criança, tanto para o pai quanto para a mãe jovem, é uma função muito importante, assim. E como é que a gente dialoga, como é que a gente oferece outras possibilidades para essa jovem entender que a maternidade é muito boa, mas que ela não necessariamente precisa ser já, né? E se a gente tivesse que definir assim, o que seria uma menina empoderada? Acho que é uma menina que sabe quem ela é, né? E questiona esses padrões todos existentes, sabe? Você está falando do corpo, né? O corpo feminino, há sempre a tentativa social de regular o nosso corpo. Eu fiquei pensando agora, falamos do contraceptivo, mas na coisa mínima, né? A gente chega numa farmácia e tem centenas de produtos de higiene
vaginal, porque a gente precisa estar cheirosa e limpa. Sem necessidade, tá? Porque Sim. qualquer sabonete neutro resolve o assunto. Aquilo é toda uma exploração da indústria farmacêutica que bota isso na nossa cabeça. Sim, uma exploração e que tem campo fértil, né? Exatamente. Que as pessoas... e as meninas compram essa ideia e criam uma neura e não conseguem lidar bem nem com a própria menstruação, por conta desse monte de cobrança, né, que faz.